Olá, sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio do nosso IACast. Muito prazer, eu sou Ria Fernandes, estudante de jornalismo da Unicesumar, e desde já aviso novamente vocês que este conteúdo é resultado de um projeto de trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Unicesumar, e como convidado aqui estamos com ele, o William Oliveira, ele que é jornalista há mais de 20 anos no mercado, passagem por diversos veículos de comunicação, Record, Record News, EPTV, atualmente é Read de Negócios Integrados do Portal IG e especialista em inteligência artificial. William, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço, Rian, o convite, né, e a oportunidade de falar um pouco de inteligência artificial para o seu público e também para a universidade. William, entrando de vez aqui no tema, então, na ética jornalística, primeiramente, com a chegada das inteligências artificiais no jornalismo, qual é a primeira preocupação que surge? Quais são os dilemas que devem ser enfrentados hoje em dia? Olha, são muitos os dilemas, né, mas acho que o principal, né, que envolve o leitor e o próprio jornalista é quem escreveu? Eu escrevi ou a inteligência artificial escreveu? E aí tem dois argumentos que são bastante discutidos, né, nesse aspecto. Por exemplo, a gente pode falar que se eu alimentei a inteligência artificial, e às vezes, eu vou te falar por mim, às vezes para produzir um conteúdo, eu passo 30, 40 minutos montando um prompt para entregar para a inteligência artificial. Depois ela produz um conteúdo, não especificamente uma reportagem, porque hoje eu faço muito menos reportagens do que no passado, mas de repente um documento, um relatório, né, eu passo ali 40 minutos alimentando ela de informação, dando a ela as nuances que eu preciso, os aspectos que eu necessito para que ela depois me traga um texto. Após ela me apresentar um texto, eu vou lá, faço uma revisão desse material, atualizo, melhoro, adapto, coloco aquilo que a inteligência artificial não conseguiu captar da minha essência, e aí eu considero que aquele documento está pronto. Essa é uma forma de fazer. Nessa forma de fazer, muitos vão falar, foi a inteligência artificial que fez. Outros vão contestar, falam assim, não, peraí, mas se eu passei todas as informações, eu estruturei, eu dei a ela no prompt, como eu quero a entrada, o começo desse relatório, o meio desse relatório, o fim desse relatório, quantas linhas, quantos capítulos, quais capítulos, foi ela que escreveu ou fui eu que escrevi? Muitos argumentam que foi eu que escrevi. Outros vão dizer, não, foi a inteligência que escreveu. O fato é que a gente nunca vai chegar a um consenso em quem está certo e quem está errado. O leitor, em certa medida, vai começar a compreender, e tem muita gente, eu já sou uma pessoa que faz isso. Eu bato o olho num texto, eu sei que se foi um ser humano que fez ou se foi uma inteligência artificial que produziu. Agora, se a inteligência artificial produziu um conteúdo, ele está muito bem feito, revisado, passa por uma curadoria do jornalista, esse conteúdo, ele é um bom conteúdo. Não importa quem fez. Óbvio que nesse momento de transição, a gente está numa fase muito esquisita, porque a gente está no meio do processo, quer dizer, a gente está pegando. Quando a inteligência artificial começa, a gente não sabe ainda onde ela vai chegar, a gente está nesse meio, surfando nesse meião, e nesse meião é uma zona de penumbra. A gente fica meio com receio, né, foi a inteligência artificial que fez. Só que imagina daqui 15 anos. Hoje já tem pesquisas que falam que 70% das pessoas que produzem conteúdo com inteligência artificial não leem o conteúdo final produzido por IA, quer dizer, ela vai lá dar um prompt, produz um conteúdo, o chefe pediu um trabalho, ela vai lá, entrega, ela pede para a inteligência artificial faz o trabalho, ela não lê o trabalho completo, passa para o chefe. O chefe também joga numa inteligência artificial, pede para resumir, ver se está tudo certo, ele pega o relatório, o resultado da inteligência artificial, produz a sua própria concepção e passa para frente. Isso ele pode estar passando para um outro executivo, para uma outra empresa, e aí a gente tem um perigo enorme. Né? No final do processo, e de repente quem pegar lá na ponta, o cliente, a empresa, está passando por uma IA também para tirar a sua conclusão. E no jornalismo a mesma coisa, eu posso jogar na IA, produzir um conteúdo, não revisar, passar para um editor que passa para uma IA para ver se está tudo certinho, também não revisa, e vai para o leitor que se conforma com aquela informação ou joga numa IA para revisar porque ele está com pouco tempo.
e no final de tudo foi a que decidiu tudo. Se está certo, se está errado, se o conteúdo satisfaz ou não, e fica todo mundo satisfeito com isso. Isso é um perigo, tá? Isso é um perigo e pode e vai acontecer, e digo mais, acho que já está acontecendo em muitas circunstâncias. Agora, o nosso trabalho enquanto jornalistas é fazer a curadoria desse material, é não deixar que isso aconteça. Participar o máximo possível da produção do conteúdo, fazer a curadoria, olhar se o conteúdo está correto, se todas as informações pertinentes estão ali, né, e se tem coisa de alucinação. Mas eu acredito que nos próximos anos, boa parte do conteúdo jornalístico vai ser sim produzido por IA. O que também abre uma excelente oportunidade, Rian, porque quando está todo mundo fazendo o quadradinho, a nossa maior qualidade é a criatividade. O meu conteúdo humano pode se destacar também. Então a gente tem aí as duas frentes. A gente nunca vai chegar num consenso, mas eu ainda acredito que a perspicácia humana, né, a criatividade humana, ela vai continuar por muito tempo superando as capacidades da inteligência artificial de escrever. E a gente tem milhares de escritores aí que todos os dias nos mostram exatamente isso, o quanto a sabedoria humana ainda é maior do que esse conglomerado de dados que a inteligência artificial apresenta para a gente. Para William, você mencionou aí, né, deu um exemplo para a gente, né? O jornalista ele escreve, aí passa para o chefe utiliza uma IA para analisar esse conteúdo. Me lembrou muito uma brincadeira do telefone sem fio, né? Começa uma informação numa ponta e pode ser que aconteça da informação lá na outra ponta não coincidir, não bater, não ser a mesma coisa. E eu já emendo outra pergunta. Em caso de desinformação com o uso de IA, quem que deve ser o responsabilizado nessa ocasião? O veículo, o jornalista ou, de fato, a tecnologia? Óbvio, o jornalista, o veículo perde a credibilidade e o jornalista provavelmente perde o emprego, né? Então, o veículo ele tem que ter uma preocupação enorme quanto ao uso da inteligência artificial, entender que não dá para remar contra a maré, ela está aí, e adotar as melhores práticas possíveis dentro do uso da ferramenta. A gente não vai conseguir se livrar dela, até porque tem muitos jornalistas hoje trabalhando de forma remota, quer dizer, o dono de um portal não consegue ficar ali olhando e percebendo se o profissional usou ou não a inteligência artificial. Então, o que ele tem que ter é um bom trabalho de edição e curadoria. E o jornalista tem que entender que nada é mais importante do que a sua própria credibilidade. Não é? Que às vezes para acelerar o trabalho e arriscar a sua credibilidade não vale a pena. Né? Eu acho que a própria sociedade vai começar a responsabilizar as pessoas a partir do momento que elas perceberem que o conteúdo tem baixo valor. Hoje o Google já tem feito isso, tá, Rian? O Google tem derrubado portais de notícia que começaram a produzir conteúdos automatizados. Vocês devem ter visto aí, jornalistas devem receber todo dia no Instagram aqueles anúncios. Tenha seu blog automatizado, tenha seu blog no WordPress, você vai lá, coloca uma linha e ele vai produzir uma reportagem completa. Isso funcionou por alguns meses até o Google falar assim, opa, peraí, daqui a pouco nós vamos estar inundados de informações, e o problema é que a inteligência artificial, Rian, ela é alimentada por dados. Então ela precisa de dados novos, informações novas a todo momento, para que ela possa aprender e se atualizar. Se todo mundo ficar apenas utilizando a inteligência artificial, e hoje já tem dados que daqui 2 anos, 97% do conteúdo na internet será produzido por inteligência artificial, né? Conteúdo editorial e de imagem. Então, isso é muito preocupante, não terão dados novos para a inteligência artificial aprender, e a gente pode chegar ali num platô, quer dizer, a gente não avança mais, a sociedade não avança mais, porque está todo mundo limitado pelo que já foi produzido de inédito, o resto todo é um cozido feito pela inteligência artificial. Então é uma preocupação muito grande, e até por isso que as plataformas estão classificando esse conteúdo produzido por IA como conteúdo de baixo valor agregado, e aí tirando, né, a divulgação desse conteúdo. Quer dizer, os grandes veículos digitais, principalmente, não podem adotar a inteligência artificial para escrever seus textos. Agora, óbvio, né, você pode usar para apurar, você pode usar para refinar, para dar ideia, você pode até para estruturar o seu conteúdo, né, mas ainda a visão jornalística, aquela pimentinha que a gente coloca e só a gente sabe colocar numa reportagem, ela ainda é extremamente necessária
para o conteúdo, principalmente para o conteúdo digital. Agora, William, um dos autores que a gente utilizou, né, como base nesse projeto de pesquisa foi o Trussell, e nas suas ideias ele diz que os conteúdos gerados por inteligência artificial eles devem, né, devem aí, né, aí ter uma certa transparência ao usuário, né? Tipo aquele avisinho que tem aquele selo nas redes sociais, conteúdo gerado por IA. Você acha que no jornalismo isso também deve ser adotado? Eu acho que deve, já. Eu penso que quanto mais a gente tiver transparência, mais o usuário acredita que a gente está preocupado com a informação e a credibilidade está aí, da gente ser transparente. Por exemplo, uma previsão do tempo. Talvez não tenha necessidade de todo dia o jornalista produzir um texto que é a mesma coisa. Na verdade, se a gente pensar, a previsão do tempo já é um quebra-cabeça de palavras que é montado todo dia um pouquinho diferente. Céu nublado sem chuva, né? 13 graus não chove. Se você pegar aquelas frases prontas, a gente só monta ali uma previsão. Então, por que não isso ser automatizado? Mas como eu vou contar a história de um buraco na rua, a falta de médicos, sem ouvir as pessoas, sem trazer a humanidade da reclamação, a humanidade do problema social? Como é que eu vou levantar questões importantes como questão relacionada ao racismo, sem ouvir as vozes pertinentes para isso? Então, para algumas coisas, eu acho que a inteligência artificial pode automatizar e o próprio leitor não vai se importar que isso aconteça. Mas para outros assuntos, para outros temas, para outros debates, é fundamental, né, que o jornalista tenha ali o peso da caneta, né, que tem o peso da informação. E, obviamente, que ele pode oferecer um resumo feito por IA, uma notícia muito extensa e que, às vezes, as pessoas não têm condições de ler uma quantidade enorme. Ele já tem grandes portais fazendo isso. Então, ele põe lá uma notícia de 2, 3 mil palavras, mas abre a matéria com um resumo de IA. Né? Eu acho que o usuário que se conforma com aquele resumo, ele lê e vai embora, e aquele que não se conforma, aprofunda no conteúdo. Então, a gente oferece um cardápio para que o usuário consuma exatamente aquilo que ele precisa. Agora, precisa ficar claro o que é produzido com inteligência artificial para que a gente tenha transparência e mantenha a credibilidade. Outra coisa que é importante de falar, inteligência artificial tem viés, né, de racismo, étnico. Por exemplo, as IAs chinesas, elas têm ali um viés bastante asiático. Então, quando você coloca um texto que fala da nossa sociedade, ela pode não captar a essência completa. Se você pedir imagens para a inteligência artificial, se você não explicitar que você quer um personagem brasileiro ou um personagem com características, por exemplo, de uma pessoa negra, uma pessoa preta, ela vai trazer sempre um personagem branco. Quer dizer, a inteligência artificial ela foi treinada com dados humanos, portanto, ela tem vieses humanos. Esse é um novo trabalho que o jornalista também tem que ter, de entender que, em muitas circunstâncias, a inteligência artificial ela tem um viés, ela pode ter um preconceito, ela pode inclinar-se para um aspecto político, e é o nosso trabalho trazer, né, o conteúdo para o mais correto possível, o mais ético possível também. Então, esse é um trabalho a mais que nós temos, porque eu já vi muito texto com viés produzido por inteligência artificial, e essa é uma das minhas grandes preocupações toda vez que eu produzo algum conteúdo a partir de algo advindo da inteligência artificial. Muito bem, William. Muito obrigado por mais uma grande aula que você nos deu aqui neste último episódio do IACast. Um prazer ter você aí conosco nesta série, né? Com certeza de muita valia essas informações para a gente. Agradeço demais pela sua presença. E assim vamos encerrando mais um episódio e o último da nossa série de 3 episódios aqui do IACast. Gostaria de agradecer a você que participou, que nos assistiu, que fez companhia, né, que esteve presente conosco nesses 3 episódios e esperamos, né, William, que esta conversa, todos esses debates dos 3 episódios sirvam para que os profissionais de jornalistas sigam fazendo um bom jornalismo, tanto atualmente quanto no futuro. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.